Nós falamos aqui ontem sobre o caso dos gêmeos Edilson e Edmilson Gracindo da Silva, que tinham 29 anos e foram encontrados mortos. Agora a gente vai trazer mais novidades sobre esses dois crimes. Vamos falar ao vivo com o repórter Alan Garcia. Alan, o que você traz de novidade para a gente sobre esse caso assustador? Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade. A novidade é a seguinte: a polícia, a investigação, o delegado que acompanha esse caso, o pessoal já começou a descobrir um pouco qual foi a motivação e daqui a pouquinho vão chegar nos autores desses crimes, desse crime, né? Que na verdade foram dois irmãos assassinados. Então o delegado conversou com a gente hoje, Tiago Prado, e trouxe para a gente essa novidade. O que foi que aconteceu as horas antes desses dois irmãos serem assassinados e talvez, né, o motivo desse crime. Porque, segundo o delegado, existem duas linhas que eles estão investigando, né, o que pode ter acontecido. Lógico que ele não entra com tantos detalhes, até para não atrapalhar a investigação e também, né, apontar aí já os possíveis criminosos e fazer com que essas pessoas comecem a fugir, mas eles trabalham com duas linhas de investigação e já tem um pouco do que aconteceu. Eu conversei, gravei uma entrevista com o delegado e a gente exibe agora para vocês assistirem. Nós diligenciamos ao longo do dia de hoje, verificando as câmeras de monitoramento, né, eletrônico, para que a gente pudesse entender como foi as circunstâncias do crime, bem como o trajeto que os corpos das vítimas fizeram até aquele local de desova, né, claro, sendo conduzidos pelos prováveis autores do crime. O que nós identificamos é que o crime aconteceu no dia 17, portanto, no dia em que eles foram postos em liberdade, em audiência de custódia, pela prática, quando foram presos pela prática do crime de furto. Então, no mesmo dia em que foram postos em liberdade, no dia 17, mais próximo, ou no período da tarde, ou já no início da noite, é que foram executados e desovados ali naquela região. Atualmente, estão no nosso radar duas linhas principais de investigação. A primeira é que, como eles eram usuários de drogas e frequentavam, inclusive, muito a chamada favela da Federal, né, onde todas as noites a gente passa e vê, infelizmente, né, aquele quadro de que é um problema de saúde pública, né, muitos dependentes químicos que ficam ali consumindo crack e eventualmente eles não conseguem arcar com a dívida de droga e acabam sendo mortos pelos traficantes. Já temos precedentes de outros casos que aconteceram ali naquelas imediações e que estes dois homicídios podem ter ocorrido da mesma forma. Outra vertente de investigação, claro, diz respeito a uma possível represália ao fato desses dois indivíduos estarem cometendo furtos naquela região e por uma sensação de impunidade, né, uma vez que estavam sempre em liberdade, vieram a ser executados. Mas a gente não pode, nesse momento, antecipar qual é a linha que está mais firme no momento, porque, como disse, a investigação ainda está no início. Os corpos já foram identificados pelo Instituto Médico Legal, não tivemos contato com os familiares ainda, não conseguimos, eles são procedentes da cidade de Atalaia e aqui na cidade de Maceió estavam vivendo como andarilhos, né, pessoas em situação de rua, com extrema vulnerabilidade social e viviam como catadores de reciclado, inclusive, que é muito comum ali naquela região próxima à rotatória da Federal. A gente lamenta, né, que mais dois jovens aí, com 29 anos, tenham envolvimento com o uso de entorpecentes, a dependência química, e que venham a ser executados por algum motivo que está, de certa forma, relacionado ao consumo de drogas. Você percebeu que assim que os dois irmãos, os gêmeos, foram liberados pela justiça, o juiz concedeu a soltura, eles saíram do sistema prisional. No mesmo dia, eles foram assassinados. Ou seja, Beatriz, os assassinos acompanhavam a vida desses dois irmãos, sabiam que eles iam ser liberados no dia 17, ou seja, antes de ontem, e no mesmo dia, ou seja, né, na terça-feira, acompanharam passo a passo, conseguiram matar os gêmeos e descartaram eles, o corpo dos dois, em uma região muito sem muita movimentação, né?
Os corpos foram encontrados dentro de sofás que também estavam jogados ali naquele terreno baldio. Então, são do interior, moravam aqui pelas ruas, catando material reciclável, mas os assassinos acompanhavam passo a passo a história deles e souberam quando eles seriam soltos, acompanharam e mataram eles. Eu volto com você. Obrigada, viu, Alan, por trazer novidades sobre esse caso. E você usou aí uma palavra que foi o descarte, né? Eles foram literalmente descartados, como se fossem lixo. Foram colocados, um deles dentro de um sofá, o outro amarrado em sacos e despejados, né? No meio de um terreno baldio, o outro perto de um lixão, atrás de um galpão, como se fossem literalmente lixo. Infelizmente, é o valor que a vida humana tem hoje, porque alguma coisa eles fizeram que incomodou bastante quem tinha interesse na morte de 2 irmãos muito jovens, né? Apesar da aparência, o que a droga não faz, né? Apesar da aparência, tinham 29, estavam bem sofridos, a gente viu a foto deles mais jovens. Essa aqui eles estavam ainda muito novinhos, mas eles só tinham 29 anos, gente, eram muito jovens mesmo e foram mortos dessa forma, quer dizer, andarilhos, pessoas de rua, catadores de recicláveis, usuários de drogas e que foram torturados, possivelmente depois mortos. Muito triste esse caso e quando tiver novidade, com certeza, a gente vai trazer aqui ao vivo, como o Alan fez agora. Obrigada, viu, Alan? Até daqui a pouco. Agora, a polícia, com certeza, está no encalço, viu, de quem fez isso, porque eles, no depoimento que deram, né, no momento da prisão, eles foram presos porque estavam furtando equipamentos caros numa empresa. Então, quando eles furtaram esses equipamentos, eles certamente disseram à polícia para quem eles repassariam esse material, né? Quem é que ia comprar, para quem eles iam repassar, quem ia receptar esse produto de furto. E certamente, se eles deram esse nome, eu acredito que realmente deram, a polícia já está no encalço dessa pessoa também, que pode sim ter ligação com a morte desses 2 irmãos, infelizmente, né, gente?